Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu me chamo André Salada, eu sou professor de Geografia, tá? Estou fazendo parte desse mega projeto, um projeto muito ambicioso, com um potencial incrível das 7 fontes concursos aí para galera da carreira fiscal que pretende aí ser servidor público, né, da carreira fiscal do estado do Mato Grosso. Nada mal, hein? Nada mal. Vamos lá, gente. Eu sou professor de geografia como de formação, tá? Eu já atuo já há quase 10 anos ministrando aulas de geografia do Mato Grosso para concursos. Então a gente já tem uma certa bagagem aí, um certo feeling para entender o que a gente pode trabalhar e trabalhar de forma assertiva, com potencial aí para ajudar vocês a gabaritarem. Tá? Primeira aula, tá? Essa aula aí de apresentação vai ser 12 blocos aí de aulas de aproximadamente 30 minutos, tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. A ideia é margear esses 30 minutos, então um total de 6 horas para trabalhar a geografia do Mato Grosso, né? Óbvio, a gente vai... O que a gente vai fazer aí, professor? Né? Primeiro momento dessa primeira aula, além da apresentação, a gente vai focar na banca, tá? A ideia é fazer um raio-x da banca, traçar um diagnóstico de como que a banca FCC trabalha, tá? Geografia regional, a gente vai ver o que a gente tem de FCC que vai ser precioso para nós, tá? Já tá nos próximos slides aí um conjuntinho de questões para a gente fazer algumas análises muito relevantes, tá? Já tô há uma semana me debruçado aí, olhando, trabalhando com esse material para vocês, tá? Já deu para pegar o esquema da FCC, vai ser bem tranquilo, tá? Assistindo com atenção, fazendo aquelas anotações precisas, resolvendo questões, você vai se dar muito bem, você vai fechar essa prova, inclusive de geografia do Mato Grosso com a gente aí. Então, tá certo? Vambora. Antes de mais nada, deixa eu fazer alguns comentários da banca. Tá? Galera, no aspecto geral das questões que eu pude analisar da banca, né? Primeiro, as questões elas são muito bem formuladas, né? Ela é uma banca grande, uma banca de gabarito, né? Mas em geografia regional, olhando para minha parte aqui, são questões muito bem formuladas e ela transita em nível de dificuldade. Ou seja, vai ser muito comum você chegar na prova, você encontrar uma questão pragmática, com resposta simples. Como que é o nome da cidade? Quais são as cidades? Como que é o nome do rio? Qual que é o nome do bioma? Quais são os biomas? Simples, né? Que o gabarito vai ser 2, 3 palavras, conceitos, e aí você consegue resolver com facilidade. Você vai ter questões intermediárias, né? Questões que vai ter ali um certo nível de contextualização, né? Trazendo algo, um conceito e problematizando ele, uma questão e problematizando ela e te exigindo um gabarito um pouquinho mais puxado. Existem questões também, aquelas questões que são exigentes, que é importante também estar na prova, né? São aquelas questões que tá com um nível de aprofundamento muito mais intenso, né? Que requer assim um nível de detalhamento, né, do fenômeno da situação, tá? Que vai ser as questões mais difíceis, tá? Elas não são bem distribuídas pelos concursos, né, de geografias regionais da FCC que eu pude ver. A gente vê que o número maior é de questões assim de nível fácil e de nível médio, né? Daí a gente vai ter pontualmente aí talvez 2 questões. Eu não sei como que vai vir esse edital aí, a distribuição de questões para a geografia e história regional do Mato Grosso, né? Mas aí imaginando aí de 0 a 10, né, para a gente ter uma noção aí de proporção, acredito que aí umas 4 de fácil, 4 médio e 2, talvez uma difícil, tá? Então, ou seja, temos que nos trabalhar como um todo, né? Pra gente conseguir acertar todas essas questões. Sabemos que é uma carreira altamente competitiva, né? Você vai ter que fazer uma prova aí de excelência. E tamo junto pra gente conseguir isso daí, tá? Mais um detalhezinho. Tem questões também interpretativas. Eles gostam de jogar uma questão ou outra, assim, que precisa muito mais de vocês, um caráter interpretativo, tá? Todas essas características aí que eu fui falando sobre as questões, sobre a banca, sobre o que a gente pode esperar da banca, a gente vai trazer aqui empiricamente na prática, né, as questões aqui pra gente trabalhar.
tá? Então, ou seja, temos essa questão do nivelamento, né? Ela tem um certo padrão, tá, pessoal? Ela tem um padrão de pegando desde questões de, obviamente que muitas bancas mudaram ao longo do curso, né? Ao longo dos últimos anos, né? Algumas características como, de como abordar alguns temas, principalmente quando a gente fala questões de geografia e história, né? Que há uma tendência muito mais de contextualização, né? Sair do pragmático para contextualização. Mas olhando de 2016 para cá, a FCC ela tem um padrão muito bem definido, tá? Então, ou seja, são características que não vai ser agora, nesse certame que você vai fazer, que ela vai mudar, tá bom? Então, isso eu tô falando o quê? De uma certa previsibilidade, tá bom? Fecha comigo que vai dar muito certo, a gente vai pra cima e vamos ser bem felizes. E chame o Saladinha pro churrasco, tá? Ei, mas vai ter que pagar passagem de avião, que o Saladinha agora tá morando na Paraíba. Vamos pra cima, meus queridinhos. Aqui, deixa eu diminuir do tamanho aqui pra gente olhar essa questão, tá? Pessoal, aqui eu tenho uma questão da banca do ano de 2016, tá? Dos raros concursos que ela cobriu do estado, no estado do Mato Grosso, onde há exigência, né, por legislação estadual, de itens que cobre a geografia e história regional, né? Então a gente foi lá para 2016, mas a ideia é não a gente, além de, claro, a gente vai buscar resolução, a gente fazer um comparativo, né? Por exemplo, desse ano, olha essa próxima questão aqui, né, de que eles cobraram desse ano, essa é fresquinha, inclusive da carreira fiscal que é de vocês, tá bom? Que eles cobraram aqui da Secretaria da Fazenda do Piauí, tá? Um estado aí quase que vizinho do Mato Grosso ainda, mas não rolou não, tá? Vamos lá? Então a gente vai fazer esse comparativo. Uma é a gente fazer comparativo, porque daí a gente vai definir os padrões, né? E ver como que a questão ela vem sendo cobrada. Vamos lá? Primeiro aqui, 2016, um detalhe importante, ela não muda a mão, ela não muda a pegada de acordo com o certame. Na verdade, óbvio, né? Nível superior é nível superior, né? Então, ela tem a pegada do nível superior. Seja, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso, como foi essa de 2016, seja para a Secretaria da Fazenda do Piauí, como foi essa desse ano, tá? Então, a gente percebe que ela não muda a pegada. Então, quando você for fazer a resolução de outras questões, de outros certames, que é além da carreira fiscal, é eficiente também, tá? Obviamente, quando você vai aprofundar o detalhamento, o seu foco é Mato Grosso, mas você consegue entender como que ela cobra a questão da gente. Sem mais delongas, Saladinha, vamos embora resolver essa questão. Mas tranquilo, pessoal, tô dando essa carreirada de informações aqui que eu acho muito importante, cara, a gente ter esse diagnóstico da banca, muito relevante. Vamos lá, partindo para a questão. Ó, considere o gráfico da composição do PIB, Produto Interno Bruto, 2012, no estado do Mato Grosso. Tá defasado, naturalmente, já fazem mais de 13 anos que esse gráfico tem dessas informações, mas pra gente ter uma noção, algumas coisas assim não vão mudar tanto proporcionalmente, tá? Gente, PIB, Produto Interno Bruto, como que é a divisão da produção da riqueza do espaço. No caso desse espaço, é o espaço geográfico do estado do Mato Grosso, tá? A gente vai ter 3 setores básicos do PIB. Eu sei que vocês são da carreira fiscal, está muito tranquilo na cabecinha de vocês, mas vamos resgatar aqui pro professorzinho de geografia e trabalhar certinho para a gente construir o gabarito legal. 3 setores básicos, que é o setor primário, né? O setor primário vai ser dividido entre agricultura, pecuária e extrativismo. O setor secundário, tá, que vai ser o setor de transformação e construção civil, ou seja, a indústria, os canteiros de obras fazem parte do setor secundário. E o setor terciário, tá, que seria o comércio e os serviços. Imaginando uma mercadoria, é como que vai lá desde a matéria-prima que a gente precisa dessa mercadoria, desde a transformação dessa matéria-prima no setor secundário e desde a comercialização dessa matéria-prima no setor terciário, tá? A gente vê essas etapas dessa cadeia, tá, do processo produtivo e comercialização de um produto. Aí, a gente percebe que esse gráfico pizza está dividido em 4 fatias, né? Pode ser que ele esteja considerando o setor quaternário, tá? O setor quaternário seria o setor de serviços públicos, né? Ou administração pública, que eu acho que é o que esse gráfico está trazendo para nós. Mas o que ele pode fazer também, tá, pessoal? Ele pode pegar, dividir em 4 fatias, e aí, lá no setor primário,
segregar a agropecuária da mineração. Né? Pode dividir em 5 fatias e pegar e segregar o setor primário entre agricultura, entre pecuária, entre mineração. Vejamos, a gente tem essas atividades que é relativo. Ele pode fazer isso, não tem problema nenhum, tá? Isso só para você não se assustar de ver mais fatias aí num gráfico pizza sobre o PIB, tá? Mas é que ele não inventou muita moda, então acredito que ele foi até o quaternário, considerando aí a administração pública, o gabarito mostra isso pra gente, que é isso que ele quis considerar, tá? A ideia óbvio, de fazer a resolução dessa questão, a gente entender que ela trabalhou com a gente, ela cobrou PIB utilizando um gráfico, né? Então tá, e aí? Como é que é o PIB de lá, né? E assim, essa é uma questão, eu acho que de nível intermediário, tá? Para vocês da carreira fiscal, talvez de nível bem mais fácil, né? Mas vamos lá. Primeiro, um PIB, uma produção de riquezas, determinado espaço, aquela etapa que vai circular muito mais dinheiro vai ser nos serviços, tá? Porque os serviços, ele é amplamente espalhado, tá? Ele tem ali uma amplitude muito grande, tá bom? Então, ele é muito dinâmico. Então, por isso, ele sempre vai ser concentrado. Inclusive, poxa, professor, mas o Mato Grosso não é o estado dos grãos, né? Da soja, do milho, do algodão. Ele é um estado, é líder de tudo isso que eu acabei de falar no Brasil. Mas, entretanto, né, esse setor primário exige serviços também, tá? Então, olha como que não tem como, né? Em um espaço assim urbanizado, né, como é o Brasil, por exemplo, o setor de serviços, o setor terciário, ele sempre vai ser o maior. E aquele nem está muito maior assim, comparando aí para Brasilzão, ele está menor proporcionalmente que o estado do Mato Grosso, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, serviços. Eita, vou me habituar aqui com essa caneta aqui, ó. Então aqui o setor primário está no 1, tá? E aqui, setor primário. O setor secundário, professor, está no 2? Não necessariamente, tá? Ele só está enumerando aqui para você saber definir. No caso, para o Mato Grosso, galerinha, a indústria, ela ainda não é superior do que a agropecuária, tá? Em questão de geração de riqueza, mas tome muito cuidado com isso. Isso por pouco tempo, tá? Por quê? Porque cada vez mais, então, aqui eu tenho o setor... perdão, gente, eu coloquei setor de serviço primário, meu Deus do céu, esse número 1 aqui que me bugou, tá? Então, aqui é o setor terciário, tá? E esse daqui é o setor primário, deixa eu tirar do clique aqui. Primário e o terciário, né? Então, aqui... serviços, aqui vai ser, então, agropecuária, tá? Então, aonde que eu vou ter isso, já para ir pro gabarito, tá? Eu já complemento o que eu tava falando, eu vou ter aqui na minha alternativa D, tá? Que é o gabarito dessa questão, tranquilo? Por que que eu tô falando que isso por pouco tempo, questão do setor primário ser superior pontualmente no Mato Grosso do que a indústria, que no geral do Brasil a indústria, ela no PIB, ela é mais relevante numericamente do que o setor primário. Porque no Mato Grosso acontece um processo hoje muito intenso de agroindustrialização, tá? Que são os famosos CAIs, complexos agroindustriais, tá? Tanto para gerar energia, exemplo do etanol à base de milho, como tem bastante esse recurso lá, até mesmo do farelo de soja, tá? Uma industrialização mais simplória, assim falando, né? Você só triturar a soja e trazer ela, um beneficiamento em farelo, né? Então, ou seja, existe isso acontecendo de forma muito intensa no estado do Mato Grosso. Olhando para 2012, né, tá bem mais rechonchudo o setor primário aqui. Mas olhando para 2025, eu acho que já tá uma parada mais equilibrada, tá? Vamos comparar aqui. Gente, mas fica tranquilo, a gente já tá fazendo o quê? Uma análise da banca. A ideia agora dessa aula é fazer análise da banca. A gente vai falar sobre os setores da economia, os setores do PIB, aí da economia do estado do Mato Grosso, a gente vai aprofundar nisso, relaxa, vai ter uma aula para isso, tá?
Comparando aqui com essa questão desse ano, da Cefaz, é desse ano que eu tô gravando aqui, ó, nos últimos momentos de 2025, tá, pessoal? Só para vocês situarem, que eu sei que tá saindo o edital, tá? E vai rolar aí a prova de vocês no ano corrente. Olhando para cá, o que ele quis da gente também, indo pro comando, indo para o comando aqui, segundo os dados da porcentagem que são apresentados, o maior crescimento econômico, o menor crescimento no período coberto foram quem? Que dados que ele está falando aqui, ó, também de PIB, tá? Uma característica relevante aí que a gente tem que já começa observando aí da FCC, uma previsibilidade. Você vê que alguns assuntos ela gosta muito de cobrar, né? E outra, ela gosta muito de dados. Ela adora dados, tá, pessoal? Inclusive, olhando para o universo das questões de geografia estadual da banca, a gente vai ter que ter uma aula só para falar do censo demográfico de 2022 do Mato Grosso, tá? Eu tenho certeza que dessa aula aí vai ser tirado uma, duas questões aí para sua prova, tá? Então vai ter que ter uma aula pontual, PEI, uma aula censo. Vamos ver vamos ver se vai ser a próxima aula sequência ou a gente dá características. Se não for a próxima, vai ser a terceira aula aí dessa ordem. Precisamos disso, tá? Então muita atenção nesse ponto da banca. Então vamos lá. Essa questão, ao contrário daquela do Mato Grosso, por mais que cobre PIB, o que ela exigiu mais de você não foi o seu conhecimento prévio da divisão do PIB, essa noção aí da magnitude do setor terciário, né? Mas ela quis de você uma noção de interpretação proporcional. É o que ela traz aqui para nós, né? Então, o que ela faz? Ó, segundo os dados apresentados, o maior crescimento e o menor no período coberto. Qual que é o período coberto? Olha só, vamos para o texto. Apesar do setor de serviços ainda predominar no PIB do Piauí, com mais de 70%, o estudo aponta que a participação da agropecuária e da indústria vem aumentando. Então, opa, o que ele falou para nós? Ó, a agropecuária e a indústria vem aumentando. Em 2022, a administração pública representava 86% das principais atividades econômicas, seguida por serviços, 8,1%, tá? Agropecuária, 4% e indústria, 1,9%. Isso em 2022. Em 2021, a administração pública ainda liderava com 87,9%, mas houve um crescimento na agropecuária, que agora é 5,8%. O crescimento não é de 5,8%. Ela está em 5,8%. Sacou qual que é o lance aqui? E na indústria, 4,5%. Tá? Então, ou seja, porque ela mostra os números, né? Então, se a gente for equiparar... Então, gente, vamos lá. Olhando aqui, a agropecuária, ela passou de 4% para 5,8%, a indústria passou de 1,9% para 4,5%. Então, ou seja, segundo esses dados, os maiores crescimentos, né? Os maiores crescimentos foram de quem? Ó, administração, seguir serviços, cadeia... Nananana. Acabei de fazer essa questão, então estou aqui já procurando o gabarito. Bom, primeiro, a indústria, ela foi de 1,9 para 4,5, então, ou seja, mais que dobrou, né? Então, o crescimento da indústria, com toda certeza, é gigantesco. Então, onde eu tenho indústria aqui, ó, indústria, eu tenho indústria, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Indústria e indústria. Tá? Então vai ser uma dessas duas, porque ele pede respectivamente o maior e depois o menor crescimento no período, né? Ainda você observa que a administração pública ela sai de seguir serviço 86 para 87. Então, proporcionalmente foi a que teve o menor crescimento, tá? Quando a gente compara aqui, por exemplo, serviços de 8,1,
e ele não mostra serviços em 2021. Então, ou seja, ficou entre indústria agropecuária e administração pública, tá? Então, matematicamente, a administração pública, ela é que teve aí o menor crescimento. Pessoal, e aí? O que vocês acharam? Pode comentar aí, que eu não vou escutar, né, porque é uma aula gravada, mas eu sei lá, por telepatia a gente vai, a gente vai se achar, tá? Pronto. Então, a nossa alternativa C. Beleza, deu pra entender, né, o panorama? Pô, vejamos, a gente não tá estudando a geografia do Piauí, mas a gente observa que é um texto que pode vir com uma temática parecida, que você precisa o quê? Uma capacidade de interpretação, tá? Existe esse tipo de questão, tá? Então, ó, importante para comparação, né? Eu até coloquei aqui em cima, ó, importante na comparação e também para a gente entender os padrões, né, de cobrança dela, tá? Galerinha, e essas questões elas são bem fidedignas mesmo com o padrão dela, né? Não é pontualmente é assim que cobrou, não. Se a gente for olhar outros certames, foi nessa mesma pegada, tá? Mas uma questão ainda desse mesmo ano, desse mesmo certame aí para a Secretaria de Fazenda do Piauí, né? Olha lá, o que vai pedir para nós? Segundo o último censo realizado em 2022, IBGE, censo demográfico, pessoal, a gente vai ter que retalhar, fazer um rastreamento do censo demográfico do Mato Grosso muito violento pra gente ficar redondinho nele, tá? Então, ó, segundo o último censo demográfico em 2022, tá? Que foi o último, foi em 2022, pelo Instituto Brasileiro, pelo IBGE, as cidades mais populosas do Piauí, além de Teresina, pô, você viu que ele já safou quem? Já safou a bichona aqui, né? Já safou a capital, que é a mais populosa, né? Então, além da capital, requer que você entenda aí como que tá a questão urbana, né? Então, a gente vai trabalhar, sim, a urbanização do estado do Mato Grosso, que para o Mato Grosso, ele colocaria uma questão assim, além de Cuiabá, quais são, né? Em ordem decrescente, né? Óbvio que para eu fazer essa questão com vocês, eu pesquisei, né? A questão, então, eu tenho aqui a segunda, Parnaíba, e a terceira, Picos. A quarta é essa daqui, ó. Piripiri é a quarta. Então eu tenho aqui fora Teresina, que é a maior, violentamente maior, eu tenho as outras três na sequência que tá em todos os 5 gabaritos, com exceção ali de Floriano, né? Na alternativa A. Então, olha só como a gente precisa se apegar em alguns detalhes de ordem, tá? Quais são as cidades mais populosas? Quais são as maiores regiões, macro-regiões do estado do Mato Grosso? Quais são os biomas mais devastados? Sabe? Eu acredito que esse lance da ordem aqui, eles gostam. E assim, até coloquei aqui em cima, é uma pegadinha sutil, né? Tipo de... Tá lá, todas elas são assim, no padrão Piauí, das maiores, mas a ordem não é exatamente, né? Ela exigiu a ordem. Que questãozinha danadinha, né? Cobrando IBGE. Então, 2 lições a gente pega dessa questão, se atentar nesse aspecto e também fazer o comparativo. Por exemplo, o que a gente está fazendo? Eu selecionei 4 questões para fazer esse bate-bola entre como foi do Mato Grosso, como que ele cobrou do Mato Grosso há 9 anos atrás e como que ele cobrou agora, né, de Piauí nesse ano, no ano de 2025. Mais uma questão aí para fazer o comparativo com essa última, né? O que ela cobrou? IBGE cobrou cidade IBGE, né? Agora aqui é o seguinte, cobrou IBGE de novo. IBGE vai vir, tá, galerinha? Então, ou seja, pra gente ver que cobrou IBGE, né? Aqui 2010, obviamente, porque tinha sido o último IBGE no ano do concurso, né? Que foi 2016. No nosso caso, o nosso último é o de 2022. A gente vai destrinchar o censo de 2022. Segundo o censo de 2010, realizado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população mato-grossense era constituída por 51,05% de homens e 48,95% de mulheres. Estes dados revelam o quê? Pessoal, tenta dar uma pausa e resolver o vídeo. Tá, pausar e tentar resolver. É importante. Porque essa questão
Quando eu fui pegar ela lá na plataforma, né? Que tem um banco de questões lá, né? A gente tem duas grandes aí, que é concurso II. Ah, esqueci a TEC, né? Quando eu fui pegar na época, eu fui pegar no que concurso. Se eu não me engano, trabalhei essa questão antes da pandemia, gente. Eu lembro que daí você viu o comentário da galera. O comentário da galera, a galera tava frustradíssima sobre essa questão. Do que? Eu vou ter que saber disso, e por quê e tal. E, gente, sim, isso é um conhecimento mais aprofundado. Por exemplo, quando a gente for lá para a aula sobre espacialização da economia do Mato Grosso, né? Como que foi o crescimento, quando foi o crescimento da agropecuária no estado do Mato Grosso, aonde ele se pôs, quais são as consequências que ele trouxe, a gente chega no gabarito de uma questão como essa, tá? Então, seja, na PGE rodou geral. Talvez aquele aluno que se preparou melhor, ele acertou uma questão como essa, tá? Então, por quê? Por que tem mais homens do que mulheres no estado do Mato Grosso? Pessoal, de forma geral, assim, no mundo, tá? Inclusive no Brasil, as mulheres têm uma expectativa de vida superior aos dos homens. Por isso, é muito comum que tenha proporcionalmente mais mulheres do que homens, tá? Esse negócio de nascer um pouco mais mulheres é muito pontual e é minúsculo a proporção, 0,0 alguma coisa por cento, dependendo do ano, dependendo do recorte, tá? E muda. Mas a gente vê ali que mais de 1%, né? A divisão, a distância entre eles, mais de 2%, né? Mais 2 pontos percentuais. Né? Mas qual que é o fator? Tá morrendo mais mulheres no estado do Mato Grosso? Não. A grande questão foi o contexto migratório. Proporcionalmente, a migração para trabalhar aí na agropecuária, quando a gente vê a composição, isso nem é numa agropecuária, pessoal, olhando bem direitinho, para ser o cara que vai lá para trabalhar na roça, tem que ser homem. Não, porque foi uma expansão da fronteira agrícola no estado do Mato Grosso, muito voltado para a mecanização. Então, ou seja, precisa do operador de máquina, que no geral é uma atividade desempenhada mais por homens. Eu preciso do técnico, e isso não tô negando que não tenha mulher operando, claro que tem, mas se a gente for analisar assim, o contexto cultural, laboral, né, das últimas décadas, a gente sabe que algumas profissões majoritariamente ocupadas por homens e outras por mulheres, né? E as atividades que foi exigido aí nesse avanço da fronteira agropecuária, tanto de serviços, por exemplo, o cara que dá manutenção a um maquinário como esse, né? Uma pessoa que dá manutenção a uma máquina, né? Então, ou seja, você tem um volume maior de homens migrando para cá, tá bom? Quando chega aqui, não é a taxa de natalidade que vai mudar isso daí, tá? Mas maior não é esmagadoramente maior, né? Que muitos se mudam com a família também, mas está a ver com esse contexto, tá? Então vamos lá, esses dados revelam o quê? A importância dos migrantes, predominantemente homens. Aí eu chego no gabarito, tá, pessoal? É o que a galera ficou pistola, tá? B, a maior expectativa de vida do grupo masculino em relação ao feminino. Isso é falso, tá, pessoal? Isso não é verdade, tá? Ao aumento da migração das mulheres em direção ao sul e sudeste, na verdade não, porque o Mato Grosso ainda hoje ele é um estado de atração migratória, não de repulsão. Aqui ele está falando que estão saindo do Mato Grosso para o sul e sudeste. D, característica semelhante à encontrada em outros estados brasileiros. Não, lembra que eu falei, o padrão do Brasil não é essa característica, tá? Então, o comum é ter mais mulheres do que homens, porque a expectativa de vida feminina é maior. E melhoria das condições de vida que se reflete a taxa de mortalidade geral. Tá, a melhoria de condição de vida reflete e traz o gênero feminino, né, como maior. Então, nosso gabarito alternativo A. Tranquilão, essa questão? Tranquilão, não, agora ficou tranquilão. Show de bola, pessoal, porque o importante foi um tipo de questão com aprofundamento, tá? É um tipo de questão difícil, essa daqui que eles cobraram lá atrás, tá? E aconteceu também. Questões difíceis no Cefaz aqui, do Piauí.
Agora, uma outra questão que a gente já foge desse comparativo, desse bate-bola aí, 2016 Mato Grosso, 2025 Piauí, a gente viu que há previsibilidade, tá? Vocês indo fazer suas resoluções aí, façam, gente, não tenham dó de fazer resolução. Vocês vão ver isso, vocês vão se sentir muito mais confiante, tá? Agora, pegando aí pra gente já caminhar pra uma reta final, tá, galerinha? FCC aqui desse ano, né? 25 da Cefaz, pro cargo de auditor, tá, galerinha? Eu coloquei só os cargos de auditor, tem os cargos técnicos também. O nível não mudou, viu? Para técnico, o nível não mudou. Cargo de auditor, de técnico, teve questões bem niveladas, tá? Foi pau a pau mesmo. Geografia do Mato Grosso, por favor. Vamos lá. Essa, aqui a gente vê uma questão, poxa, pragmática. Quem que é, né? É isso que eu quero saber de você. Essa é uma questão fácil, por favor, essa questão você não vai errar, tá? Porque são nomes que você vai cansar de escutar nas aulas de geografia aqui, nessas 12 aulas nossas. Ó, quando se trata da geografia do Piauí, e no caso a gente traz para Mato Grosso, considera-se que são rios importantes desse estado. Aí tem... E aí, quem estudou geografia do Piauí, percebe que, gente, o rio Parnaíba é um coração pro Piauí, né? Então, logo a questão que tem o rio Parnaíba, ela vai ser a questão correta, tá bom? Então, uma questão fácil, né? E tipo, e ali é Parnaíba, é isso. Quando a gente traz para Mato Grosso, a gente tem 3 bacias hidrográficas altamente relevantes, não só para o estado do Mato Grosso, mas como o Brasil. E nasce no estado do Mato Grosso. Olha só que coisa doida. Mato Grosso é um berçário hidrográfico, tá, pessoal? Conhecido como o estado das águas, né? Então, por isso que hidrografia é uma postazinha legal que eu tenho aqui de geografia do Mato Grosso. Então, eu tenho 3 bacias. Quais bacias? Bacias da Amazônica. Eu tenho a bacia... eu vou colocar aqui... PAP. Do Alto Paraguai, tá, gente? Vamos colocar Alto Paraguai. Amazônica. Eu tenho a bacia do Paraguai. Eu tenho a bacia do Tocantins. Tocantins, ela pode ser chamada também Tocantins Uruguai. A gente vai ver, relaxa, gente. Pronto, eu tenho 3 grandes bacias hidrográficas. Uma observação que essa do Paraguai, ela é uma subbacia, tá? Quando a gente olha a literatura de hidrográfica do Brasil, é muito comum ter mapeado ela como uma bacia. Mas, na verdade, olhando o conceito de bacia hidrográfica, que você vai ver, a gente vai ter uma aula sobre isso, relaxa, tá? A gente percebe que a bacia do Paraguai, ela é uma subbacia, ou seja, uma parte, ela compõe a bacia do Prata, ou Platina, ou bacia da Platina, tá? Assim como o Paraguai, gente, perdão, pelo amor de Deus, é que eu coloquei Uruguai, que doideira. Onde que eu saí da cabeça? Esquece isso. Uruguai é um rio lá que fica no Rio Grande do Sul, não é ele, tá? Inclusive o Uruguai faz parte da Bacia da Prata, tá? Aqui, o Tocantins, Araguaia, por isso que a gente, pronto, deixa eu pagar tudo pra começar de novo. Então tem a Amazônica, eu tenho do Paraguai, eu tenho do Araguaia, tá? Araguaia. Tá, eu tô apertando o botão aqui que apaga o negócio da caneta. Eu vou ter que isolar esse botão, mas vocês já entenderam, né? Vocês leram o que eu escrevi 2 vezes. Então, gente, eu tenho essas 3 grandes bacias hidrográficas que são nascentes no estado do Mato Grosso, tá? A do Paraguai, que é uma subbacia da Prata, a bacia da Prata. Tem a bacia do Tocantins Araguaia. Então, Paraguai, que é da Prata. Eu tenho do Tocantins Araguaia, tá? Aí o rio Araguai, que é um rio relevante pro
pro Mato Grosso, o rio Tocantins não, né? Mas ele está na bacia do rio Tocantins. E tem a bacia amazônica, né? O rio Amazonas não passa pelo Brasil, mas eu tenho alguns afluentes relevantes, como o rio Xingu, né? O rio Xingu, que é extremamente importante. Por exemplo, a gente vai falar de alguns afluentes, Telespires, Xingu, enfim, tá? Essa bacia hidrográfica. Então, ou seja, são nomes que para você vai ser bem tranquilão uma questão como essa para você marcar, beleza? Ó, fechando aqui, depois a gente faz o panorama geral, passou um pouquinho essa aula, né? Fechando aqui, agora, essa questão já é uma questão desse ano, né? Do Cantins, eu até não coloquei a fonte aqui, mas você faz também para auditor. Ela já é muito mais difícil. Essa questão é um nível hard, tá? Porque ela te traz 4 alternativas e se você não souber pontualmente, né, características como o nome do rio, o nome do rio Paraíba, né, aqui ó, saber por que, da onde saiu o nome do rio Paraíba, aqui no caso a característica desse rio, né? Contexto histórico desse rio, característica física também, onde que ele está, ele é divisor de águas mesmo, né? Contexto histórico de novo associado ao rio, aqui o delta, um termo hidrográfico. Então, ou seja, é uma questão exigente, contexto histórico. Então essa questão é uma questão interdisciplinar, tá, pessoal? Eles gostam de fazer isso também. Falou aqui da hidrografia, mas associou a hidrografia com um contexto histórico. E aí, esse rio fez parte desse processo histórico, aconteceu isso nele, né? Daí aí já são uma casadinha dessas aulas de geografia com o professor Salada aqui e as suas aulas com o professor de história também, tá? Então, um nível hard de questão, né? Obviamente que o professor foi ver o gabarito, né? Eu olhei essa questão por dedução, eu acertei sem ver o gabarito, né? Mas não com muita segurança. Que eu achei muito coerente a alternativa 1 dela, né? E aí as outras, por saber um pouquinho da história e tudo mais, eu vi que não poderia que não bater. Então realmente as outras elas são todas falsas, tá? Né? Não vamos destrinchar aqui a geografia do Piauí, que não é essa a ideia, tá? Então, ou seja, trazendo pro Mato Grosso, por exemplo, uma questão parecida, a gente poderia falar aí sobre as características do Rio Paraguai, que é um rio de planície para o estado do Mato Grosso, e qual que é a relevância dele para um contexto histórico do Mato Grosso, inclusive podendo fazer um bate-bola com a história utilizando a Guerra do Paraguai, que tem o Rio Paraguai como um grande personagem. Olha que doideira, né? Excelente, difícil, alta especificidade. Você vai sair redondinho dessas aulas para conseguir fazer uma questão como essa e é o que vai te diferenciar do seu concorrente, tá, pessoal? E muito boa. É importante que para cargos como esse, né, o qual vocês estão concorrendo, eu tenha questões desse nível. Isso é muito relevante, tá? E vai dar muito certo aí para vocês, tá bom? Vamos lá. Gente, e é isso, né? Eu acho que o meu norte de aulas, assim, que a gente vai trabalhar, eu vou seguir esse direcionamento aqui de conteúdo, tá, pessoal? Na geografia física a gente vai destrinchar relevo, hidrografia. Hidrografia, você viu como é uma banca que gosta de hidrografia, né? Climas e biomas do Mato Grosso, né? Que tem um relacionamento muito forte com a economia, então acredito que a banca possa trazer essa interação de assuntos, né? Geografia humana e econômica, população, urbanização, vocês viram que eles adoram isso, eles adoram o IBGE, né? A economia, vocês viram o PIB, como eles gostam de falar do PIB também, aspectos políticos e administrativos, demografia, povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas, repeteco deles. A gente vai esmiuçar isso para ficar redondinho aí, tá bom? Galerinha, fechou nossa primeira aula, passamos aí um pouco mais de 30 minutos, aí nossos 38 minutos, né? Mas foi importante que a gente passasse, né? Pra gente ter esse começo, assim, sabendo o que a gente quer das nossas aulas aí de geografia regional do estado do Mato Grosso, olhando de forma muito
qualitativa à banca, fechou? É isso, né? Eu desejo ótimos estudos para vocês, tá? Parabéns aí por estar fazendo essa correria. Para mim é uma honra estar podendo aqui, de alguma forma, tentar contribuir aí com esse corre de vocês que vai dar muito bom, vai dar um ótimo resultado. Um beijo, um abraço, até a nossa próxima aula.